tarde, amigos. Como vai vocês? Nós estamos aqui no programa Psicopapo, seu programa semanal que fala sobre psicologia e como nós podemos viver melhor a nossa saúde emocional em situações de grandes conflitos. Eu sou o psicólogo Pablo Cordeiro e é um prazer mais uma vez estar com vocês e os amigos aqui também da Rádio FJR. Boa tarde, meu amigo Thiago. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, amigos. Eu sou o psicólogo Thiago Caltabiano. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E falando não só de psicologia, mas também de comportamento humano. E hoje vamos falar sobre um tema muito específico que foi novamente voltado à mídia. Aliás, é um tema que ele é muito presente no cotidiano das pessoas desde que mundo é mundo, mas ele é um tema que é um assunto que as pessoas evitam falar porque não sabem falar, têm medo de reforçar alguma coisa. É um tema que precisa de muito cuidado. Nós estamos falando do suicídio. Tivemos aí na quinta-feira, no último dia 20, fomos pegos de surpresa aí pelo suicídio do vocalista do Linkin Park, do Chester Bennington. E em maio também tivemos aí o Chris Cornell, o vocalista do Soundgarden. Então é um tema que acomete muitas pessoas, né? Recentemente aí na outra semana também a gente soube do suicídio do neto do Getúlio Vargas. Então eu acho que é um tema que por ele ter sido reprimido muito pelo senso comum, eu acho que vale a pena sempre, claro, com os devidos cuidados, falar sobre ele. É exatamente isso. Eu vou compartilhando aqui na... Maravilha, Thiago. E é exatamente isso que você estava falando, né? Às vezes é um tema tão controverso, difícil, complicado, bem complexo mesmo, né? As coisas que estão envolvidas em relação a isso. E aí, às vezes, a gente tem algumas vertentes que são vertentes interessantes de se pensar, que para você prevenir suicídio, você sim precisa falar, mas com muito cuidado para que você também não fomente essa prática, né? E a nossa ideia aqui, obviamente, é fomentar o prazer de viver, a alegria que é poder viver e também poder ter muitas possibilidades, muitos recursos para poder resolver os conflitos que existem no nosso dia a dia. Então a gente sabe que, infelizmente, essa prática de suicídio ela está muito relacionada com o fato da pessoa pensar, imaginar que ela não vai ter competência para resolver alguns conflitos que ela está passando, né? E isso não é verdade, né? Ela pode pensar no primeiro momento, mas muitas vezes é o sofrimento que está abafando, né? Que está suprimindo as competências. E a gente quer falar aqui muito mais sobre as competências, sobre as possibilidades de enfrentamento, do que da prática em si, obviamente. E nós convidamos você a estar conosco desde já. Bom, quem quiser deixar comentários ali no Facebook, também no link na página da Rádio FJR, está sendo transmitido ao vivo. Agora são 5 horas e 4 minutos. Está sendo transmitido também ao vivo pela timeline do Facebook, do Psicopapo. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma explanação, estamos aqui conectados também, tendo acesso e lendo o que você escreveu ao vivo aqui no programa. Bom, eu acredito que o suicídio ele é um tema muito delicado. Por que será que as pessoas evitam tanto falar disso, né, Paulo? As pessoas elas acham que se falar de suicídio elas estão promovendo o suicídio, fortalecendo o suicídio. Tanto é que você vê que, por exemplo, o suicídio não se fala no metrô, por exemplo. O metrô mesmo ele tem aí todo um aparato. Eu infelizmente já presenciei um suicídio no metrô. É horrível, hein? E existe todo um protocolo específico que deixa a gente até um pouco assim pensativo. Fala, nossa, deve acontecer muitas vezes. Para ter um protocolo para se seguir, porque eu imagino que aconteça muitas vezes e deve acontecer mesmo. No Japão, inclusive, onde que é o país do maior índice de suicídio, você sabe por que no Japão as pessoas se suicidam tanto? Por quê? Porque o nível, socialmente, a cultura oriental, ela preza
meio que uma intolerância ao fracasso, né? Então você sempre é condicionado a ser nada mais do que o melhor. Aí o que acontece? E isso é tão interessante que não é à toa que também os índices de suicídio está muito ligado a pessoas que têm diversos problemas. E um dos problemas que mais aparece é dificuldades financeiras, né? De certa maneira tem uma relação, porque o fracasso tem a ver, às vezes, com a ideia da pessoa ter ou não ter bens ou dinheiro, né? Então isso é interessante também de pensar. E a intolerância ao fracasso muitas vezes faz com que as pessoas não vejam opção. Então no Japão acontece muito isso. A pessoa, a pessoa que mora lá, se ela perde o emprego, ou se ela fracassa, ou se ela vai tirar notas ruins ou perde um ano, ela se sente, acho que tão socialmente tão desprovida, tão diferente das outras pessoas, que ela prefere não viver mais do que ter que passar por essa pseudo-humilhação. Então você pode ver que por exemplo, aqui em São Paulo, a linha amarela e algumas estações da linha verde, as portas, elas são aquela porta inteligente, que ela só abre quando o trem está lá. E em Tóquio, todos os metrôs eles têm essas portas inteligentes, exatamente para inibir o suicídio. Agora, voltando aqui para o Brasil, eu acho importante a gente pensar que o suicídio está ligado muito mais a um comportamento de risco do que necessariamente apenas um resultado de uma comorbidade mental, né? Então, não é só a depressão que leva a pessoa ao suicídio. Outras questões também, elas levam a pessoa ao suicídio. É bem aquela coisa, né, Pablo? Pessoas, ela às vezes se coloca, ela se percebe num movimento tão difícil de lidar, numa situação tão complicada que ela esquece que existem outras opções. A única opção válida para ela naquele momento, que é a opção mais rápida, que tire ela daquele momento, é botar a cabo da própria vida. E sem esquecer que existem outras opções muito mais assertivas do que tirar a própria vida. Até porque a pessoa ela interpreta que tirar a vida é acabar com o sofrimento. Então é como se fosse um raciocínio disfuncional. E né, de fato. Vou tirar o meu sofrimento. Então, vou tirar o meu sofrimento para aquele raciocínio disfuncional, vou tirar a minha própria vida. Porque, claro, porque se você não está vivendo, se supõe que você não está tendo sofrimento, pelo menos da vida, né? Dessa vida que a gente conhece, que a gente vive aqui. Então, o sofrimento ele faz a gente ter um descompensamento em relação à nossa capacidade de refletir. Isso é tão interessante, Thiago, porque veja só, a pessoa que está com depressão, você falou, né? Nem sempre é a depressão, mas uma pessoa que está com depressão ou com qualquer outro tipo de sofrimento, que nem precisa ser necessariamente uma patologia específica. Quando a gente está, por exemplo, muito preocupado, muito chateado com uma coisa, é verdade que a gente meio que afunila o nosso pensamento, parece que o nosso pensamento, o nosso raciocínio, a nossa reflexão fica em torno daquela raiva, daquela preocupação, daquele medo, daquele desânimo, qualquer que seja o sentimento, ou os sentimentos. Então, esse exemplo ele é muito importante já para entender como existe um certo afunilamento. E aí o que acontece com alguém que infelizmente vai pensando nessa lógica de tirar a vida? Ela vai criando, em muitos casos, existem outras maneiras, mas ela vai criando como se fosse conclusões, pequenas conclusões, que vai levando ela a imaginar que aquele caminho é o melhor mesmo. Por isso que as intervenções são muito importantes, né? Eu tenho a impressão, já falei isso com o Thiago várias vezes, eu tenho a impressão de muitas pessoas que eu já atendi e atendo, que se elas não estivessem em psicoterapia, ela poderia fazer qualquer coisa contra a vida. Porque realmente a linha é muito tênue, é muito sensível tudo isso. Enquanto que é um tema que já tem se tornado caso de saúde pública. Porque o que a Organização Mundial da Saúde preconiza é que as intervenções podem ser intervenções bem simples. Podem ser intervenções que não, a nível de saúde pública, não se gastaria muito dinheiro para poder realizar. E a nível de saúde, de intervenção, a gente acaba tendo um manejo, né? Nós psicólogos acaba conseguindo ter um manejo que consegue sim, até com uma certa experiência e tranquilidade, retirar as ideias e as construções que a pessoa vai fazendo a respeito dessa lógica do suicídio. Então são intervenções simples. E
Quando eu quero dizer que são intervenções simples, não porque a pessoa está vivendo uma situação fácil para ela, mas que existem alternativas. Então, caso você conheça alguém ou já viu histórias, ou você mesmo passa por uma situação, alguma ideia desse sentido, não hesite em procurar ajuda, porque você vai perceber que você vai ter muitas possibilidades que você vai criar junto com o seu psicólogo, se for o caso, ou com a pessoa que você vai procurar ajuda, né? Aí a gente fica pensando, né? Isso que você estava falando da visão, que ela fica meio comprometida da situação. A gente chama isso em TCC de uma distorção cognitiva em relação à visão em túnel. Você só vê, é como se você estivesse olhando para o final de um túnel. Você só vê aquela possibilidade. Todo o resto que tem em volta você não vê. Que é, você pega, por exemplo, que nem o rapaz do Linkin Park. Ele tinha tudo que todo mundo quer, né? Ele era jovem, ele tinha bastante dinheiro, ele era reconhecido mundialmente, as pessoas gostavam muito dele, gostam, né? Tinha, aparentemente, uma família bem constituída, uma esposa, 6 filhos. Então, assim, parecia que ele tinha uma vida ok, que ele... li algumas coisas, vi que ele sofreu abusos na infância, que ele já teve problemas com drogas. Mas assim, você percebe que nesse momento ele estava tão distante de ver qualquer outra possibilidade, que a única coisa que ele viu que poderia amenizar o sofrimento dele é tirar a vida. Então isso é uma das coisas que a gente faz na psicoterapia. A gente ajuda a pessoa a vislumbrar outras possibilidades. A gente ajuda a pessoa a fazer, por exemplo, o que em psiquiatria a gente chama de lista de motivos para viver. A gente orienta o paciente a ele fazer uma lista das coisas que ele poderia fazer, que motivos que ele tem para viver. Se você está com uma ideação suicida, se você está pensando em algo, se você está com vontade de terminar a sua vida porque você acha que nada está acontecendo, que nada de bom tem, eu te convido a você fazer essa reflexão. Pega num papel e tenta escrever os motivos que você tem para ficar vivo. Que motivos você tem? O que você pode fazer ainda da sua vida? Sei lá, meu motivo é meu filho, meu motivo é meu irmão, meu motivo é meu trabalho, enfim. Qualquer motivo que faça você continuar vivo é um motivo interessante para você pensar. E isso que o Pablo estava falando agora. Se você tem algum pensamento, algum nível de pensamento de, eu estou planejando, como que seria eu fazer um... tá calor aqui, hein? Tá esquentando. Oi? Acho que tá esquentando. Se você tem um pensamento de que eu quero fazer isso, eu quero morrer, eu não sirvo para nada, é interessante você avaliar a possibilidade de procurar ajuda. E procurar ajuda, dependendo do nível de ideação suicida, ajuda psiquiátrica e ajuda de psicólogo também. Assim, é a equipe que vai decidir se você vai ter que ter uma intervenção medicamentosa ou não. Mas o que é importante é a pessoa, acima de tudo, procurar ajuda. Muito bem, e aí como você falou, né, Thiago, não tenha medo de procurar uma ajuda quando essa ajuda também for uma ajuda mais especializada, né? Se for o caso de procurar um médico, for o caso de procurar um psicólogo, procure, não tenha medo não. Você vai perceber que pode ser, pode salvar a sua vida, pode salvar uma vida, né? Pode tirar você de um planejamento, de uma lógica que ao final das contas você vai perceber que não tinha nenhum sentido. Tiago, esse exercício da lista é um exercício incrível. Eu já tive a oportunidade de aplicar ele várias vezes. Realmente a gente começa a refletir. É um exercício que não é fechado só a psicólogos. Muitos psiquiatras passam esse exercício também. Sim, e ele pode ser usado em vários outros contextos, né? Interessante, a gente vai monitorando o exercício, a gente vai, né, argumentando, realizando algumas conversas a respeito de cada item que é posto ali. E é muito interessante como facilmente a gente consegue fazer as pessoas perceberem que existem sim vários motivos maravilhosos, lindos para poder continuar vivendo, para continuar aproveitando o que a vida tem de bom. É muito interessante mesmo. E aí, nesse caso, é uma resposta inversa ao que se estava pensando antes. Quando alguém está numa situação mais problemática, né? Ela vai fazendo justamente o contrário. Ela vai criando uma lista mental dos motivos que ela teria para não ficar viva.
E é claro, aí a pessoa vai criando um monte de motivos que não são aí funcionais e muitas vezes não são verdadeiros, porque existem ali várias disfunções que estão acontecendo em relação aos pensamentos. Então, realmente, bem lembrado esse tipo de exercício que já fica como dica. Já vai ser muito interessante se você puder fazer isso, mesmo que você não tenha, felizmente, né, não tenha nenhum tipo de problema assim, e a gente sabe que não é a grande realidade, felizmente, ainda que para cada suicídio tem várias outras tentativas, né? A gente sabe disso, tem várias outras tentativas. Então, a gente convida você a fazer esse exercício também, e inclusive, se você fizer, compartilha com a gente, manda para nós no nosso Facebook, ou até mesmo no nosso e-mail, desenvolvendopersonalidade@gmail.com. Inclusive, eu vejo muitos grupos aí no Facebook mesmo. Estão arrumando aqui o ar. Estão arrumando aqui. Caiu a câmera aí. A gente vê muitos grupos no Facebook, por exemplo, onde tem aquelas pessoas que, ao invés de ajudar, parece que elas potencializam mais a vontade da pessoa. Então, é importante, se você tá sensível nesse momento, você tomar cuidado em relação ao tipo de pessoa que você procura, o tipo de escuta que você está tendo. Então, assim, se você está com ideações suicidas, você procurar num grupo onde talvez tenha um monte de outras pessoas que pensam assim também, talvez isso acabe reforçando. O que é importante? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar a ajuda das pessoas que você ama. Então, você procurar a ajuda da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha. É importante, essa pessoa, ela vai te ajudar no sentido de que, bom, então vamos procurar uma ajuda, né? Porque num momento como esse não tem muito acordo, né? Não tem aquela coisa, depois a gente vê isso. Não, a gente tem que ver isso agora. Então, se você já chegou a planejar... Uma coisa, né, Pablo, que é interessante deixar para as pessoas refletirem. Se você tem ideia de que, eu queria sumir. Todo mundo tem uma ideia de que às vezes, eu quero sumir, eu quero que ninguém me ligue mais, eu quero dormir os 3 dias seguidos, para aí depois esse problema ter ido embora. Todo mundo já pensou nisso algum dia. É diferente de você pensar, eu quero dormir, não quero acordar nunca mais. Ou eu quero desaparecer e não quero nunca mais estar nesse mundo. Então, assim, são pensamentos específicos e chega até, por exemplo, ao nível de ideação, de planejamento, né? Eu vou para tal lugar, eu vou fazer assim, eu vou tirar minha vida desse jeito. Então, gente, não é uma coisa... Se você tem esse pensamento, lembre-se que não é uma coisa de outro mundo esse pensamento que você tem. É um momento que você está vivendo que você não está sabendo como lidar. Se você está vivendo esse momento é porque você está tendo uma dificuldade de vislumbrar possibilidades. Quando a gente trabalha na psicoterapia com a pessoa que tem ideação suicida, que existem outras possibilidades além de tirar a vida, a gente começa a nutrir esperança. A pessoa começa a ter esperança de que outras coisas podem acontecer, de que outras maneiras ela pode lidar com aqueles conflitos. Eu vejo muito pensamentos de fracasso. Às vezes as pessoas têm muitas pessoas intolerantes ao fracasso e ela tem aquele pensamento muito comum do suicida, né? Tipo, as pessoas que estão aqui, elas vão ficar melhores sem mim. E isso não é verdade. Você não pode querer ter adivinhar o pensamento das pessoas, adivinhar o sentimento das pessoas de que elas vão ficar melhor sem você. Você não sabe disso. Você não tem você acha isso. E sentimentos não são evidências, não é porque você sente isso que é uma verdade absoluta. Você tem que lembrar que isso é o que você pensa, isso é o que você acha, né? Às vezes até numa briga, de repente alguém fala, é melhor você sumir, não sei o quê. Mas será que é uma realidade? Então, assim, não leve em conta esse pensamento. Não é porque você fracassou uma vez que, de repente, isso vai ser um fator decisivo e você vai fracassar o resto de todas as tentativas que você fizer na sua vida. Então, é importante. Na terapia, a gente leva muito esse trabalho de nutrir esperança. Olha, que interessante. A Ana Aparecida, que está nos acompanhando aqui no Facebook, ela escreveu assim: aliado também a um segmento religioso, um aconselhamento calcado na fé
no valor da vida. Isso é tão real porque também tem aquelas coisas de que os profissionais de saúde, eles não têm fé em nada, né? Isso é uma grande bobagem. Tem pessoas que têm fé em Deus ou fé em determinadas coisas e outras pessoas não. Eu sou do tipo da opinião seguinte: você tem que seguir aquilo que te faz bem. E se a fé é aquilo que te conduz de uma maneira positiva, se a fé é aquilo que realmente faz com que você tenha motivações para prosseguir com a sua vida e realizar as suas atividades, tem que seguir. Então, assim, realmente eu concordo muito com essa opinião. Inclusive, naquela lista que você colocou, né, Thiago, do exercício, de motivos para viver, muitas vezes eu vejo as pessoas não colocando atividades que poderiam fazer. E muitas vezes já me vi perguntando também para a pessoa que a gente atende ali, né? Você acredita em alguma coisa? Você tem alguma atividade que você gosta de fazer? Alguma que seja religiosa ou não? Porque isso sim, de fato, é muito importante. E uma coisa em comum, independente das dificuldades que existem no setor religioso, existe uma coisa em comum. Existe uma valorização à vida e isso é muito, muito, muito importante. Então, realmente, concordo com você, Ana Aparecida, e obrigado por ter escrevido para a gente aqui. Na hora da gente ajudar a pessoa com ideação suicida, tudo que é válido para o paciente, se é válido para salvar a vida dele, a gente reflete sobre isso. Agora, assim, nós nunca misturamos religião com ciência, né? Então, assim, a nossa crença pessoal é nossa. Isso não é explanado dentro de um setting terapêutico. Então, isso fica bem claro, né? O que eu acredito individualmente é para mim, na minha vida particular, nunca na minha vida profissional. Agora, em psiquiatria também se usa muito isso, né? Se a pessoa tem uma crença religiosa, ela acha que ela vai ser punida por aquilo, se ela fizer uma ação, muitas vezes esse pensamento faz com que ela preserve a vida dela, com que ela não morra, né? Então, é válido a gente pensar nisso também, né? Que tem várias coisas que podem auxiliar a pessoa a continuar seguindo com a vida dela. E a gente, um outro tópico importante para a gente poder falar aqui é o seguinte, que existem alguns fatores de risco aí, sobretudo os problemas emocionais dos quais nós estamos falando também, né? E problemas também, Thiago, que também aí faz parte de uma das suas especializações, que é a questão do abuso de álcool. Abuso de álcool e de outras drogas também está muito aliado a pessoas que acabam indo por essa vertente, porque acabam encontrando no álcool um subterfúgio primário, que na verdade nem acaba se tornando algo sólido, e por fim acaba desorganizando o que já estava o que já estava desorganizado, né? Acaba desorganizando ainda mais. Então são fatores de risco que acabam ocorrendo. E aquelas crises abruptas, né? De repente você está assim e fala, nossa, eu não estou bem e tal, de repente, né? Claro que não é... A gente sabe que tem motivos ali, mas naquele primeiro momento a pessoa ela tem uma certa impulsividade para tomar uma atitude, e essa atitude às vezes acaba para este fim. Então são coisas importantes para se pensar, e se caso estas coisas que nós estamos falando você está se identificando, não se esqueça de procurar então os recursos. Como a gente tem dito aqui com muita frequência, que o seu desenvolvimento acaba se tornando o seu maior recurso, né? Pois é, a gente está chegando aí os segundos finais do programa. Eu acho que a principal mensagem é que se você está com esse sentimento, você tem que procurar ajuda. E aquela ideia de que, de repente, tirar a própria vida é a melhor coisa que possa acontecer, eu acho que você tem que refletir. Cada caso é um caso, né? A gente não sabe o que estava acontecendo na vida dessas pessoas que fizeram isso, não é? A gente não sabe se essa pessoa estava procurando uma ajuda ou não. Mas cada pessoa é uma pessoa, e cada um tem uma maneira de interpretar um determinado conflito. Então, se dê uma chance, né? Lembre-se que existem outras opções além de tirar a vida. Existem outras coisas além do que você pode fazer. Sempre tem uma outra opção, né? A única coisa que não tem jeito é para a morte. Agora, para todo o resto, tem algum jeito. Então, não leve apenas para o jeito que não dá certo a sua única opção, não é verdade? Porque se você morrer, aí não tem mais o que fazer mesmo, né? Aí ficam as pessoas aqui mal, mas só que você já não vai mais estar entre nós. Então pense que enquanto você está aqui, você pode fazer outras coisas. Você tem outras opções, você tem outras possibilidades. Existem medicações, existe tratamento para isso. Então se dê uma chance para ficar bem.
Muito bem, estamos já encerrando então o nosso programa. Lembrando que nós estamos com inscrições abertas para a psicoterapia em grupo, que vai ser desenvolvida em São Paulo e também em Santo André. Então entre lá no nosso site www.desenvolvendopersonalidade.com.br e também, se você tiver dúvida, mande para nós um e-mail desenvolvendopersonalidade@gmail.com. Um abraço para todos vocês, aqui os nossos amigos que nos ajudam aqui diariamente, né, semanalmente, no caso com o programa Psicopapo, o nosso agradecimento. E não se esqueçam, nossos queridos amigos, ouvintes, que o seu desenvolvimento é sempre o seu maior recurso. Muito bem, um abraço a todos vocês. Um abraço.